através dos tempos, ela pudesse chegar a esse patamar que nós hoje estamos vivenciando. E necessário pensar nisso, porque vamos apresentar aqui alguns pontos que são mencionados pelo Dr. Bezerra de Menezes e estão no livro que nós estamos comentando, Em Face do Amor. Esse livro, ele nos está proporcionando situações de aspectos, não é em face do amor, não, é em nome do amor, aspectos relacionados com pandemia. Ele vai, em dois momentos, em duas mensagens, mencionar isso. Mas antes é bom mencionar também a respeito do potencial que nós temos como seres inteligentes da criação, que é o pensamento, a nossa força mental. Para termos uma ideia dessa força mental, basta lembrarmos na Gênese, capítulo 14, quando André Luiz, aliás, quando eu fiquei até complicada. Quando o nosso codificador vai falar a respeito da questão da força mental. E ele vai dizer, Allan Kardec, ele vai dizer o seguinte, que o pensamento, ele tem um potencial fantástico e que nós podemos ter uma noção quando ele vai citar a respeito de um pensamento contínuo em torno de alguém, de uma pessoa. Um pensamento que se repete, que é um pensamento que está fixado em alguém. E ele vai falar, então, que se houver um pensamento assim, pode acontecer que a pessoa que está sendo o alvo do pensamento fixo vai poder aparecer como uma forma pensamento. Nesse início, nós vamos observar que Allan Kardec está falando a respeito da fotografia do pensamento. Hoje, chamamos de formas pensamentos. Mas ele diz assim, tenha um homem a ideia de matar alguém, e se essa ideia é muito repetida, a pessoa não se levanta do seu lugar e vai lá e comete o crime, mas permanece aonde está e fica o tempo todo a imaginar esta criatura com a qual desejaria aparecer e a qual desejaria aparecer e eliminá-la, matar essa pessoa. Só que ele não vai, mas ele fica pensando. O que acontece? No pensar na criatura, vai aparecer uma forma pensamento da pessoa, essa fotografia mental que Allan Kardec cita. Muito bem, essa forma pensamento, ela vai, então, subsistir, ela vai ficar um tempo em que a pessoa estiver cultivando o tal do pensamento de cometer esse crime. Mas aí há um ponto muito interessante. É a partir dessa forma pensamento que os espíritos podem ler o que a pessoa está maquinando, o que a pessoa está pensando. E por isso, Allan Kardec conclui que nós temos que ter um critério muito grande, um cuidado, porque a pessoa não foi lá e cometeu o crime. Porém, o fato dela estar pensando continuamente, o que acontece? Ela está vibrando negativamente e esse pensamento alcança a pessoa, que é o alvo. Porém, se a pessoa estiver com pensamentos negativos e pensamentos também bastante desequilibrados, ela vai ser atingida por essa ideia, porque ela vai estar em sintonia com isso. Entretanto, se ela estiver com pensamentos positivos, o pensamento de matá-la não vai atingi-la, porque ela estaria acima desse momento do pensamento que deseja, então, prejudicá-la. Enfim, o que a gente observa disso? Que o pensamento ele tem uma força tão grande que ele pode criar uma forma mental, uma forma como se fosse uma fotografia de alguém que a pessoa esteja o tempo todo a imaginar, a pensar. Isso nos dá uma noção, então,
do que o pensamento negativo pode realizar. Aí, vamos lembrar um pouquinho que o pensamento, ele tem uma condição de tanta força que ele tem também uma velocidade maior do que a velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo. Ele é mais rápido do que isso. Essas noções a respeito do pensamento, a doutrina espírita apresenta isso de uma forma muito clara. Joana de Ângeles, ela tem a oportunidade de dizer que quando nós começamos a estudar a doutrina dos espíritos, quando começamos a tomar conhecimento de tudo que ela apresenta, nós vamos passar a fazer novas construções mentais, porque até então nós mantínhamos o nosso pensamento, as nossas ideias, dentro de um certo contexto, muitas vezes um contexto muito pobre. Nossos pensamentos não tinham uma expansão maior. Com o conhecimento da doutrina, vai surgir uma nova condição de pensar, ou seja, abrir novos horizontes mentais, expandir a nossa mente. São construções mentais absolutamente novas que a criatura vai começar, então, a pensar, a manter novas ideias, e com isso tudo ela vai também descobrir que necessita pensar em si mesma, que necessita ter um autoconhecimento, e assim por diante. Aí, a partir disso, nós podemos lembrar também um momento em que Emmanuel ele vai falar no livro Fonte Viva, no capítulo 149, a questão da prece. Mas para falar sobre a prece, ele vai falar a respeito do pensamento e vai dizer, a certa altura, o seguinte: abre aspas, nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que progredimos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e compreenderás o infinito de tudo que existe. Por isso, nossos pensamentos, se nós voltarmos apenas egoisticamente para nossos interesses, vai representar como verdadeiras paredes nas quais nós ficaremos enclausurados. Porém, isso se nós recolhermos o nosso pensamento para nós mesmos e uma forma mais egoística possível. Mas depois Emmanuel acrescenta: expande-te, expande o pensamento e encontrarás o infinito de tudo o que existe. É isso, meus irmãos, que nós estamos buscando. Esse infinito maravilhoso que a doutrina espírita evidencia para nós. E a partir daí, vamos entender também que pensamentos negativos, que pensamentos mórbidos, se eles forem emitidos por espíritos que são perturbados, perturbadores, perversos, criminosos, esses pensamentos negativos podem causar grandes dificuldades, grandes tragédias mesmo. E é aí, então, que entra o doutor Bezerra, e nós vamos falar o trecho em que ele apresenta isso. É uma questão que ele fala sobre pandemia. É muito interessante, porque nesse livro, Em Nome do Amor, deixa eu ver se ele aparece aqui, Em Nome do Amor, muito bem, ditado pela Febre. Nesse livro, ele vai apresentar, no capítulo 21, falando sobre pandemia, e no capítulo 17 também, falando sobre pandemia. Os capítulos não são numerados, eu aqui os enumero para a gente ter uma facilidade na hora que quiser abrir capítulo tal, mais fácil do que ficar procurando página. Muito bem. Então, doutor Bezerra de Menezes, no ano de 2009, observemos a data, no ano de 2009, ele vai transmitir uma mensagem psicofônica pelo nosso amigo Divaldo Pereira Franco, ao final de uma conferência pública
em torno da maternidade, realizada no Grupo Espírita André Luiz, no Rio de Janeiro, na noite de 13 de agosto de 2009. Ele vai falar, a certa altura, a respeito desses espíritos inferiores e vai dizer o seguinte: periodicamente neste planeta de provas e expiações, as mentes em desalinho vitalizam micro-organismos viróticos que dão lugar a pandemias destruidoras. Recordemo-nos das pestes que assolaram o mundo: a peste negra ou peste bubônica, as gripes espanhola, asiática e a deste momento de preocupações, porque as mentes dominadas pelo ódio, pelo ressentimento, geram fatores propiciatórios à manifestação de pandemias desta e de outra natureza. E aí ele acrescenta: só o amor, meus filhos, possui o antídoto para anular esses terríveis e devastadores acontecimentos, desses flagelos que fazem parte da necessidade da evolução. Em 2010, ele volta a falar, só que ele não vai mencionar os aspectos tão detalhados quanto o que nós acabamos de ler. Ele só vai dizer, então, que as obsessões campeiam, obsessões de ordem espiritual, campeiam de forma pandêmica, confundindo-se com os transtornos psicopatológicos que trazem os processos afligentes e degenerativos. Esta mensagem foi transmitida através de Valdo Franco em 2010, na Califórnia, num dos grupos da Califórnia, de Los Angeles. E, então, é importantíssimo nós conhecermos essas passagens. Por que essas mensagens do Dr. Bezerra? Porque eles vão nos dar uma ideia de como nascem as pandemias. Olha, se nós falamos há pouco que o pensamento cria fotografias mentais, se cria formas pensamentos, olha o potencial do pensamento. E, no caso, podem também fazer que haja uma mutação nessa questão que foi mencionada e que André Luiz fala como invasão microbiana. Em 1958, André Luiz, terminando o livro Evolução dos Mundos, apresenta no último capítulo, intitulado Invasão Microbiana, uma mensagem também, uma orientação, uma mensagem, afinal de contas, que nos dá uma ideia muito avançada, porque era em 58 ainda, e ele vai dizer que depressões, desequilíbrios ou perturbações, quando causadas ao próximo, ocasionam determinados campos de ruptura na harmonia celular. E que toda essa zona atingida favorece a invasão microbiana. Olha bem, André Luiz já nos orientando, já nos dando essa explicação. E acrescenta que, havendo uma desarticulação, havendo a desarticulação está desarticulado o pensamento, o que acontece? Há uma desarmonia das células e nesses ou naqueles tecidos, aí se interpõem as unidades mórbidas. A partir daí vai haver uma mutação nesse início aí, e a partir daí também uma distonia, cujas vibrações sobre as células desarticulam e tem o efeito de uma verdadeira pandemia. Muito bem, então, nós já começamos a ter uma noção a respeito dessa questão ligada com o fator do pensamento mórbido, o pensamento desarmônico,
o pensamento, muitas vezes, totalmente pervertido. Esse pensamento, acostumado a ideias de crimes e de maldades as mais diversas, ele vai, então, propiciar, através dessa vibração que está totalmente desarticulada, vai propiciar essa mutação, e nós vamos, então, observar que isso tudo pode ocasionar doenças, pandemias, epidemias que seriam, as epidemias, elas são de menor alcance, menos países, mas a pandemia, quando tem um aspecto geral, não é? Muito bem, então, nesse caso, nós vamos observar também que a doutrina espírita apresenta para nós todos os recursos para que entendamos o momento que estamos vivendo. É preciso entender tudo isso. E se há articulações no momento que nós estamos vivendo, se existem articulações que são, talvez, não tão corretas, nós temos que entender que, se estamos aqui, é porque temos que estar. Se estamos passando isso, é porque temos que passar. Então, não há propriamente nenhuma injustiça, não há propriamente nada que nos traga alguma dificuldade maior. Sabemos que existe muita dor no momento, muito sofrimento, pessoas que estão passando necessidade, porque estamos todos retidos nos lares, e com isso há um acréscimo muito grande, um crescimento muito grande de pessoas que às vezes estão até passando fome. Por isso, essa situação é uma situação muito dolorosa. Agora, como foi dito que são processos obsessivos que trazem a possibilidade dessa desarmonia acontecendo nos tecidos celulares, nós vamos lembrar um pouco a respeito da obsessão, porque é necessário mencionar alguma coisa ligada com o processo obsessivo. Nós temos que lembrar que a doutrina nos explica o que é realmente a obsessão. E isso é uma grande contribuição da doutrina, porque se não fosse a doutrina espírita, nós não teríamos a menor possibilidade de entender o que está acontecendo. Eu vou dar uma paradinha para perguntar se vocês estão me ouvindo, porque